Salve, salve, alquimistas! Bora para mais uma aula. Continuando os estados de agregação da matéria, ou estados físicos da matéria, agora a gente vai ver o diagrama de mudança de estado físico. Pessoal, as mudanças de estado físico, ela pode aparecer tanto na forma escrita ali, né, descritiva, como na forma de um gráfico, tá? A gente viu aquele diagrama na aula anterior, só que agora a gente vai ter um outro tipo de curva, tá? Olha só, para uma substância específica dessa vez. Lembrando, substância pura, certo? Mistura, a gente já viu essa aula, tá bom? Volta aí e dá uma procurada se você ainda tem dúvida nessa parte. Pessoal, a curva de substância pura, a gente pode usar, por exemplo, a curva da água pura, por exemplo, tá bom? Ela tem ponto de fusão, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição bem definido. Tá vendo aqui, ó, que é uma única temperatura de ebulição? Aqui é uma única temperatura de fusão, ó. Tá vendo? Uma única temperatura, uma temperatura X e uma temperatura Y aqui. Por que que deu esse triângulo? Aí, uma temperatura Y. Tá vendo? Então, para uma substância pura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é constante. É uma exata temperatura, tá bom? Como que funciona o gráfico? Como que a gente interpreta esse gráfico? Ele começa aqui no sólido, certo? Começou aqui no sólido. Aqui, lembrando, é a temperatura pelo tempo que vai se passando, tá? Eu estou aqui no estado sólido, comecei a fornecer energia. Fornecer energia, fornecer energia. Beleza, alcancei a temperatura de fusão. Começa a fusão, começa a fusão, começa a fusão, vai fazendo fusão, até que passou tudo para o estado líquido. Aí é que eu tenho o estado líquido, volta a esquentar. Esquenta, 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 esquenta. Opa, cheguei na temperatura de ebulição. Comecei a ebulição. Ebulição, 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 ebulição. Opa, transformou tudo em vapor. Agora eu começo a esquentar, 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 até ficar completamente no estado de um gás. Tá bom? Então é assim que a gente lê esse tipo de gráfico, tá bom? Para uma substância pura, então, ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Pessoal, uma mistura comum. Uma mistura comum é um exemplo aqui: água e sal. Água e sal. Nós vamos ter ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Ou seja, eu tenho uma determinada temperatura aqui, só que conforme eu vou aumentando a temperatura, ela continua sofrendo fusão. Ela não fica estagnada até completar a fusão. Não, ela tem uma variação de temperatura aqui. Um ΔX aqui, uma variação dessa temperatura. Certo? E aqui, para a ebulição, é a mesma coisa. A gente também tem essa variação de temperatura. Tá certo? Então, mistura comum, ponto de fusão e ponto de ebulição são variáveis. Tá bom? Tenho aqui o estado sólido, ó, vou interpretar aqui, ó. Venho aqui no estado sólido, estado sólido. Comecei a fusão. A minha temperatura continuou subindo, ó. Continuou subindo, continuou subindo, continuou subindo e continuou a fusão. Aqui parou a fusão. Tá vendo? Então, tudo isso daqui ainda era ponto de fusão. Beleza. Passou para o estado líquido, líquido, líquido. Começou a ebulição. Continuei esquentando e continuou na ebulição. Agora acabou a ebulição e passou tudo para o estado de vapor. Então, tudo isso daqui era o meu ponto de ebulição. Beleza? Então, a mistura comum, os dois pontos, tanto de fusão como de ebulição, são variáveis. Tá? Aí tem outros dois tipos de mistura que a gente chama. A mistura eutética e a mistura azeotrópica. Tá? A mistura eutética possui o ponto de ebulição variável e a mistura azeotrópica, ponto de fusão variável. Tá? Então, uma mistura eutética é aquela que possui o ponto de ebulição variável.
a gente consegue lembrar, ó, eutética começa com E, não é? Então é o ebulição que é variável. Eutética, ebulição. Eutética, ebulição. Então a mistura eutética, o ponto de ebulição é variável. E a curva de mistura azeotrópica é a fusão, que é variável. Tá certo? Fusão, não parece que é Z? Ó, azeotrópica, fusão. Aí você consegue gravar dessa forma. Pelo menos foi a forma que me ajudou a gravar. Tá bom? Então, mistura eutética, ebulição variável. Mistura azeotrópica, fusão é variável. Show? Exemplo de mistura eutética, ligas metálicas. Ele tem o ponto de fusão constante. Aqui, ó, ponto de fusão constante. E o ponto de ebulição variável. Mistura azeotrópica. O vinagre, por exemplo, ele tem ponto de fusão variável e ebulição constante. Show? Olha como isso pode aparecer para vocês no exercício. E é recente o exercício, ó, 2020, não está tão longe não. Do Enem. Olha lá. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição. Ou seja, tinha no estado sólido, foi completo até a ebulição, até virar no estado gasoso. Obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Temperatura pelo tempo do processo ali. Gráfico do diagrama, tá bom? Olha lá, ó. O diagrama de mudança é temperatura pelo tempo que levou aquilo lá. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Opa! Amostra pura. Dados. Temperatura de fusão do óxido de silício é 1.600 graus. Temperatura de ebulição do óxido de silício, 2.230 graus Celsius. Beleza. Qual foi o gráfico obtido pelo analista? Pessoal, vamos analisar aqui, ó. Uma substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição, o quê? Constante. Certo? É um ponto de ebulição constante, é um exato ponto de fusão e ebulição. Aqui nessa primeira, ponto de fusão está aqui, ó. Tá constante? Não, tá variável, ó. Eu tenho uma outra curva aqui. Tudo isso aqui é fusão, tá variável. Aqui, tá constante? Não, ó. Tá variável. Isso daqui é a minha ponto de ebulição. Quando eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição variável, os dois variáveis, isso aqui é uma mistura comum. Beleza? Vamos lembrando. Essa daqui começou já aqui, ó, na fusão? Não. Não começou na fusão. Começou ainda no estado sólido, aí depois que ele tem que atingir a fusão e assim por diante. Então esse aqui não está certo. O C, eu tenho aqui, ó, 1.600 graus, começou a fusão, beleza. Só que ela parou aqui? Não, ó. Ela teve a variação, ó. Variou. Se variou aqui, ó, ela não é também. Aqui está constante, certo? Ponto de ebulição variável, mistura eutética. Ebulição eutética. Mistura eutética. Olha aí, eu tenho 1.600 aqui, opa, a fusão aqui está constante, beleza? E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição não está constante, ó, está variável. Se aqui o ponto de fusão está variável, mistura azeotrópica, certo? Então, gráfico de mistura comum, dois variáveis. Mistura eutética, ebulição variável. Mistura azeotrópica, fusão variável. Pessoal, eu inverti aqui, né? E esse daqui, na verdade, era o ponto de fusão. Olha lá, até eu estou fazendo confusão aqui agora. Ponto de fusão variável, aqui é mistura azeotrópica.
Aqui, ebulição variável, mistura eutética. Ah, agora sim. Só para ver se vocês estão espertos. Ó. E aqui, então, eu tenho fusão constante, ebulição constante, substância pura. Beleza, resposta, letra D. Beleza? Por isso que é importante, então, a gente conhecer esses gráficos e saber reconhecer a mistura comum, a mistura azeotrópica, mistura eutética e, nesse caso aqui, uma substância pura. Beleza? Bom, espero que tenha entendido, que tenha ficado claro. Fiz uma confusãozinha aqui no final, mas deu tempo de corrigir. Beleza, pessoal? Então, é isso, a aula de hoje. Tamo junto, um abraço, deixe seu like, se inscreva, e é isso. É nóis. Até a próxima.